Que o Senhor abençoe a sua entrada e a sua saída. Que o guarda de Israel, que não dorme e nem tosqueneja, esteja ao seu lado sempre. Que o caminho pelo qual você está andando seja o caminho que Deus preparou para você andar. E nunca se esqueça, você é uma filha amada do Senhor. Você é um filho amado do Senhor. Levante a sua cabeça, esboce um sorriso e deixe a graça de Deus dominar, reinar no seu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Antes da reflexão bíblica de hoje, eu quero orar hoje pelo pastor da sua igreja e a família do pastor. Então, eu quero que você coloque aqui o nome do seu pastor, da esposa, e se você lembrar do nome dos filhos, coloca aqui também. Eu quero, no mínimo, 10.000 nomes de pastores aqui. Gente, nós precisamos levantar um clamor em favor dos pastores da nossa nação, a família dos pastores. Nós precisamos interceder, precisamos orar, precisamos clamar. Deus é bom e a sua bondade dura para todo o sempre. Eu quero que você então coloque aqui o nome do pastor da sua igreja. Pastor, eu não estou indo à igreja. Coloca o nome de um pastor que você admira. Coloca o nome de um pastor que você sabe que precisa de um milagre na sua vida, na sua casa e na sua família. Eu quero que você coloque o nome então de um pastor, do pastor. Eu vou orar hoje pelo pastor Rogério Taveira. Eu quero orar pelo pastor Rogério Taveira hoje. E você vai estar orando comigo por qual pastor? Coloca aí. Atos capítulo 16, verso 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. E o Espírito saiu. Interessante. Na primeira situação, Paulo, quando vai ao lugar de oração, encontra Lídia, uma mulher temente a Deus, que abre o coração, abraça Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Desta vez, quando Paulo vai ao lugar da oração, ele encontra uma jovem que é escravizada por um espírito maligno. Indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Nós precisamos entender algumas coisas aqui. Paulo, ele tem discernimento e autoridade no poder do nome de Jesus. Paulo precisa discernir quem está falando na boca daquela jovem. E olha o que ela falava. Ela falava assim, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Que engano. Que engano. Você nunca pode se esquecer disso. O diabo, ele é mestre em enganar. O diabo, ele é mestre em seduzir, ele é mestre em teatralizar, em fazer que algo pareça verdadeiro. Pelo que aquela moça falava para Paulo e os seus companheiros,
a impressão que dava é que ela estava cheia do Espírito Santo, que ela estava cheia de Deus. Olha o que ela dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Essa mulher fala isso, mas só que ela não está cheia do Espírito Santo, ela está cheia de um espírito maligno. Quantas pessoas estão sendo enganadas? Vou mais longe. Quantas igrejas estão sendo enganadas? Quantos pastores estão sendo enganados, pensando que é Deus e não é, pensando que é o Espírito Santo e não é, pensando que é uma ação de Deus e não é. Você precisa tomar muito cuidado. Você precisa tomar muito cuidado para não ser seduzida, para não ser seduzido por o espírito de engano. O que estava naquela moça era um espírito de mentira. O que operava naquela moça era um espírito de engano. Será que isso não tem acontecido dentro da família, dentro da igreja? Será que isso não tem acontecido em tantos lugares? Esse espírito de engano. Essa mulher elogia Paulo e os seus companheiros, enaltece Paulo e os seus companheiros. A impressão que dá é que ela está glorificando a Deus. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Deixa eu falar uma verdade aqui. Tem gente profetizando na igreja e o espírito que está por trás não é o Espírito de Deus. Tem gente falando para muitos na igreja que o que está por trás não é o Espírito de Deus. Tem gente falando em línguas na igreja que não são línguas que vêm do Espírito de Deus. Tem muita coisa errada acontecendo e está faltando discernimento. Está faltando discernimento em muitos pastores, em muitas esposas de pastores. Está faltando discernimento em muitos obreiros da igreja. Está faltando discernimento. Agora, Paulo está indo para o lugar da oração e ele tem um discernimento. Eles encontram uma escrava que tinha o espírito pelo qual predizia o futuro e dava muito lucro para os homens que faziam uso dela como escrava. Sabe, a minha oração é: Senhor, abra os nossos olhos. Não me deixe ser enganado no nosso trabalho, não me deixe ser enganado na nossa família, não me deixe ser enganado na igreja que eu sou responsável, não me deixe ser enganado. Senhor, abre os nossos olhos, não nos deixe ser enganados, ludibriados, seduzidos por uma conversa mansa, mostrando uma espiritualidade teatralizada. Cuidado com os elogios que visam inflar o seu ego, nutrir o seu orgulho. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Cuidado com os elogios. Paulo não entrou dessa moça usada pelo diabo. E é interessante que ela continuou fazendo isso por muitos dias, ou o diabo através da vida dela. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. Paulo manda aquele espírito sair da moça. Veja só, nem tudo é espiritual maligno, nem tudo é espiritual maligno. Existem 3 influências que podem afetar, certo? A sua mente, a minha mente, a mente de qualquer pessoa. A primeira influência: pensamentos com base numa crença. Pensamentos com base numa crença. A pessoa pode falar influenciada por pensamentos com base numa crença. Segundo, a pessoa pode falar influenciada
por um espírito maligno como esta moça. Tem muita gente falando aí debaixo de uma influência maligna, diabólica. E terceiro, a pessoa pode falar debaixo de uma influência espiritual divina. O Espírito Santo pode estar por trás, governando, conduzindo e falando. Agora, nós precisamos ter discernimento. Fica claro aqui para você, para mim, para todos nós, que o mundo espiritual é uma realidade. Não se brinca com isso. O mundo espiritual é uma realidade. E nós precisamos orar para ter sensibilidade, para discernir qual é o espírito que está por detrás. Sim, qual é o espírito que está por trás de tudo isso que está acontecendo. Essa pessoa está falando debaixo de uma influência de pensamentos com base em crenças. Essa pessoa está falando debaixo de uma influência maligna, ou que ela está falando realmente é de Deus. E às vezes parece ser, mas não é. Eu já vi pessoas falando em línguas na igreja. Eu nunca me esqueço de uma pessoa que estava em um culto e começou a falar línguas, e falar línguas, e falar línguas. O pastor teve um discernimento, pediu para alguém levar aquela pessoa para uma sala e orar por ela. E quando levaram aquela pessoa que estava falando em línguas para uma sala e oraram por ela, na hora ela manifestou um espírito maligno, ou seja, um espírito maligno se manifestou através da vida dela, possessa. Não era de Deus aquela língua. Então a gente precisa tomar muito cuidado e precisamos orar pedindo sensibilidade e discernimento. E quando nós percebemos, gente, que é o diabo, que é Satanás, que é um demônio, que é espírito maligno, nós precisamos ter autoridade para dizer: sai desta vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai desta vida. E esta autoridade você precisa ter. A autoridade que Paulo tinha, mas ele tinha autoridade porque ele era um homem de oração que buscava ao Senhor. Eu quero orar por libertação hoje, tá? Hoje eu quero orar por libertação. Essa é uma palavra que tem a ver com a libertação. Essa moça nunca mais foi a mesma, voltou para casa liberta, provocou sim uma situação muito complicada para Paulo e Silas principalmente, mas ela foi liberta, ela foi curada, ela foi sarada. Hoje é dia de libertação. Mas antes de eu orar, você já colocou aqui o nome do seu pastor, da família do seu pastor? Antes de eu orar, deixa eu fazer um pedido para você, porque vai cooperar com o nosso canal aqui. Veja só, aqui embaixo tem um botãozinho, inscreva-se. Você precisa se inscrever no meu canal. Por quê? Quando você se inscreve no meu canal, o YouTube entende que o nosso canal é relevante e leva a nossa mensagem para muita gente, manda a nossa mensagem para muita gente. Então você precisa se inscrever. Clica aqui nesse botãozinho inscreva-se. Aí você ativa o sininho, tá? Ativa o sininho e vai aparecer a palavra todos. Você clica em todos. Então, se inscreva, ativa o sininho e coloca todos. Pronto. Você entrou para a nossa lista desta grande família dos implantadores da cultura do reino de Deus. Eu quero que você faça isso agora, se você puder. Nós vamos orar. Nós vamos orar, eu creio. Fica comigo até o final. Eu tenho uma palavra, certo? No final, eu quero lançar sobre você uma palavra profética. Vamos orar. Você já colocou o nome do seu pastor, da família do seu pastor aqui? Oremos. Pai, bom é estarmos aqui orando, clamando e buscando. Pai, nós oramos porque nós cremos. Cremos que Tu és um Deus que faz além do que nós pedimos ou pensamos. Tu és um Deus que faz mais do que nós pedimos e pensamos. Tu és um Deus que faz o impossível, o extraordinário, o surpreendente, o sobrenatural.
Tu és um Deus que conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Tu és o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Tu és o Deus da igreja primitiva, de Atos dos Apóstolos. Tu és o Deus de Paulo. Tu és o Deus que surpreende os teus filhos. Eu quero colocar diante de ti toda pessoa que está com um sentimento de opressão. Pai, eu quero ministrar a bênção da libertação no nome de Jesus. Onde houver qualquer influência maléfica, maligna, diabólica, eu repreendo isso no nome poderoso de Jesus. Que haja libertação no casamento, na família, no marido, na esposa, nos filhos, nos pais. Que haja libertação. Agora, Pai, eu oro em favor de cada pastor. Como nunca, precisamos levantar um clamor, Pai, em favor dos pastores da nação brasileira, em favor do casamento dos pastores, em favor da família dos pastores. Senhor, Tu sabes o quanto eu levo muito a sério esse tempo em que eu dedico aqui com os Teus filhos orando, e que a nossa oração chegue diante de Ti como incenso suave e agradável, e que da Tua presença, do Teu coração venha uma resposta. Eu oro pelo pastor Rogério, pela pastora Débora, pela sua família, o Michael, a Michele, pelo genro, Nora, pelos netos. Eu oro porque nós cremos que Tu és o Deus que faz mais, faz além, faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Pai querido e eterno, aonde houver um pastor orando comigo, que sobre ele esteja a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Pai, age como só o Senhor sabe e pode agir. Faz o que só o Senhor pode fazer. Pai, eu quero orar pelos pastores cuja filha tomou um caminho errado, o filho tomou um caminho equivocado. Eu oro, Pai, pelos pastores que estão sofrendo uma crise na sua família ou no seu casamento. Afinal de contas, o pastor não é super-homem, também sofre crises existenciais. Pastores que estão com crise do pânico, do medo, depressão, ansiedade. Senhor, aonde houver um pastor que precisa de um milagre, Tu és o Deus de milagres. E o Senhor sempre faz mais do que nós pedimos ou pensamos. Continua abençoando o pastor Rogério e a pastora Débora, fortalecendo, dando saúde espiritual, emocional, física. Tu és um Deus soberano, eterno, maravilhoso, Criador do universo. Vem, ó Espírito Santo, e faz aquilo que só o Senhor pode fazer e mais ninguém. Pai, eu oro por esta mulher, por este homem, por este casal e por esta família, por esse adolescente, por esta criança. São tantas crianças que oram também comigo, e aonde houver uma criança, um pré-adolescente orando comigo agora, eu ministro a Tua bênção, o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade e a Tua misericórdia, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Eu quero fazer um convite para você. Nós vamos ter o nosso encontro nacional de mulheres, e eu quero muito que você participe. Faça a sua inscrição ainda hoje, tá? Está aí, 11 997540432, e visite o meu site, né? O Ailton, coloca aí o WhatsApp e coloca também o site amofamilia.com.br. Vem estar conosco no nosso encontro nacional de mulheres. São mais de 1000 mulheres inscritas. Deus abençoe você, sua casa. Amanhã eu vou trazer uma palavra aqui que, se eu fosse você, não perderia por nada, porque vai ser uma palavra rema, reveladora, profética,
Creia nisso. Deus é poderoso para fazer mais e além. Se você quer ser poderosamente ministrado, não perca por nada a palavra do próximo vídeo. Deus abençoe você, sua casa, sua família e o seu lar. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo encontro, um beijo no coração de todos.